Olá, hoje é sábado, é o dia 12 de março, né? E são agora 15 horas e 30 minutos, está bastante nublado aqui, está prevendo chuva e para amanhã também está prevendo 40 milímetros de chuva por aí. Eu espero que não, porque eu quero pedalar, não é? Meu exercício, segundo o qual eu mantenho, por meio do qual eu mantenho a saúde, né? Eu achei um cantinho aqui no nosso terreno que eu ainda não tinha sentado. Faço esses vídeos sempre sentado, né? Atrás do pé de romã. Olha aqui, ó, tem uma que já abriu. Romã é uma fruta muito útil, vocês estão vendo aqui. Vou tentar mostrar melhor aqui. Vai chacoalhar tudo, olha ali. Está carregado o pé de romã. Coisa mais linda. Pronto. Tudo muito prático. O cameraman, podem ver que ele é muito equilibrado. Nada se mexe, ele mal e mal consegue. Bom, a romã, fruta muito útil. Isso aqui você tem que comer. Agora as formigas já estão querendo. Tem que comer quando tem muita pressa. Leva mais ou menos umas 2h30 para comer uma romã dessa aqui. Comer grãozinho por grãozinho. Então, mas é boa, um fruto bom. Lá no céu eu vou comer muita romã, vamos ter tempo, né? Vamos ter tempo para comer romã. A gente abre aqui, né? Vai abrindo, como ela já está se abrindo por conta. E vai se comendo. Pega um grãozinho desse aqui e come. Prático, muito prático. Bonito, ó, muito bonito. E a casca da romã também tem poder medicinal fantástico para que não vou poder deixar, porque as formiga pequena aqui vão invadir. Mas depois desse estudo aqui da lição, minha esposa vai me ajudar. Vamos ver se comemos essa romã aqui. Vocês estão convidados, porque elas estão todas maduras. Ah, lá atrás já abriu mais uma. Vou lá colher. Então, mais uma romã. Eu só colho quando ela mesma abre. Mas o nosso estudo aqui é a respeito de uma herança incorruptível, a lição número 2 do segundo trimestre de 2017. O livro de 1 Pedro, 2 Pedro. Carta, não é? Carta, epístola, carta, mesma coisa. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo, nos oriente, porque o assunto hoje é extremamente importante. Não é? Abençoe esse estudo de forma muito especial, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ler aqui 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vamos analisar um pouquinho. Primeiro, são 4 aspectos. Primeiro aspecto, a purificação. Segundo aspecto, de que maneira? Pela obediência. Então, a purificação pela prática, não é? Praticando alguma coisa, né? Bom, qual é a base dessa prática? Está aqui claramente. O amor fraternal, não é? Não fingido. Não é aquele amor que abraça, beija, ama, faz declarações, etc. Depois fala mal pelas costas, né? Não, é o amor que é sempre
da mesma maneira. Né? Então, esse amor fraternal que serve como base a obediência, o amor, a lei, né? Ou seja, a obediência à lei, ele purifica a nossa alma. E isso resulta em mais amor, ou seja, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse é o ponto especial, a base, ou é o que nós vamos herdar. Né? Nós vamos herdar um ambiente no céu, será um ambiente, um lugar maravilhoso, onde todos se amam. Né? Deus ama todos, todos amam a Deus e todos se amam. Né? Bom, para quem essa carta de 1 Pedro foi endereçada? Afinal, ela foi aos gentios ou foi aos judeus cristãos da dispersão? Foi aos dois. Claro, a carta foi tanto um como a outra, a mesma carta. Nem poderia ser diferente. Aqui tem, por exemplo, Pedro diz aqui o seguinte, né? A expressão eleitos em santificação. Isso só podia ser aos judeus, né? Porque aqueles que vêm sendo santificados desde, sabe lá quanto tempo. Mas mais adiante diz assim, basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Isto os judeus não faziam. Né? Então, essa parte não é para os judeus. Logo, tinha uma parte que dizia para vocês judeus, e tinha uma outra parte também para vocês gentios. Né? Olha só, daqui eu estou vendo um cogumelo comestível. Agora que eu vi. Muito bem. Depois eu mostro para vocês, se eu lembrar. Espero que lembre. Então a carta era tanto para judeus quanto para gentios. E nem podia ser diferente. Imagina eles, um dia desse de manhã, chega lá, um sábado de manhã, olha, recebemos uma carta. Nós gostaríamos que todos os gentios saíssem, porque a carta vai ser lida aqui só para os judeus. Ou então que fosse o contrário. Não. A carta era para os cristãos. Fossem judeus, fossem gentios, era para os cristãos. Todos os cristãos, isso é óbvio. Né? O Robert aqui está discutindo, não chegou bem a uma conclusão, mas isso não tem muito o que ficar pensando. Você escreveria uma carta para uma certa igreja, aí, por exemplo, vou escrever uma carta lá para a igreja lá de Manaus, sou aqui bem do sul, lá do norte de Manaus, mas eu gostaria que essa carta fosse só para aqueles que nasceram em Manaus, os outros que vieram de fora não, então quem for de fora, por favor, feche os ouvidos, ou sei lá o que. Bom, outro aspecto que aparece aqui é a eleição, né? Os eleitos, Pedro escreveu, aos eleitos segundo a presciência de Deus. Né? Ou seja, aqueles que deviam viver segundo o que Deus havia já estipulado. Isso também dá a entender que são os judeus. É lógico. Então ele fala, ora para os judeus, ora para os gentios, porque era para os dois. Né? Bom, mas aqui tem um outro ponto que queremos destacar, que não é exatamente para quem que é. Ah, está enchendo de formiga. Tem que deixar aqui em cima, vamos ver se... Vou botar num outro lugar aqui. As formigas estão chegando aqui nos meus romas. As minhas romas. Então isso aqui é predestinação, ou seja, tem certas pessoas que Deus escolheu, você está salvo, viu? Tá? Bom, então não tem jeito, ele está salvo. Né? E o outro ele não escolheu, então não tem jeito, está perdido. Nada disso, nem podia ser uma coisa dessa. Isso não faz o menor sentido. Não, é absurdo pensar desse jeito. Ele escolheu todos. Né? Todos foram escolhidos para serem salvos. Jesus morreu por todos. Então, a questão aqui básica se explica da seguinte maneira. Quando Deus criou, não havia um ser humano na Terra. Ele estava criando. Aliás, antes de toda a criação não havia ser vivo na Terra. Né? Então
Então no sexto dia, quando ele foi criar Adão e depois foi criar Eva, não havia um homem nem uma mulher aqui na terra. Não havia ninguém, certo? Então ele não perguntou para quem ainda não existia: você quer ser criado? Você quer viver eternamente? Você quer amar um outro? Você vai ser obediente? Você quer ser obediente? Você não vai ser rebelde? Não, ele não perguntou. Porque não tinha o que perguntar. Não havia ninguém. Hoje, na recriação ou na salvação, ele pergunta. Por quê? Porque ele deu a Adão e Eva a faculdade, o direito ao livre-arbítrio. Não é? Então nós podemos escolher. Logo, ele disse assim, vamos dizer: Jesus morreu por todos, porém, vocês optem se vocês querem ser salvos ou se vocês não querem ser salvos. Porque vocês têm o livre-arbítrio. Então agora que vocês já existem, vocês pecaram agora para redimir vocês, vocês vão ter que optar se vocês querem a salvação ou não querem. É isso. Então, escolheu todos, mas nem todos escolherão reciprocamente, né? Antes não, pensei, tem um trecho aqui, uma coisa que eu acrescentei aqui que ainda está pela frente, né? Então, todos foram eleitos, mas como já existimos e como temos o direito ao livre-arbítrio, todos temos que escolher se queremos ou não ser salvos. Bom, são aqui quais os temas principais da carta de Pedro. O tema principal é a salvação. Salvação por meio de Jesus Cristo, né? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nisso. Existe aqui uma sagrada e solene esperança, né? Para isso nós nascemos de novo. E esse é outro ponto que se encaixa aqui, que nós existimos. Como nós já existimos, temos que nascer de novo para uma nova existência. E esse nascer de novo, isto é uma escolha. O batismo é o nascer de novo. E isso significa dizer que eu opto por ser transformado. Eu não quero mais minha velha vida. Eu quero uma nova vida. E esse é o exercício do direito que Deus me deu e deu a você de escolha. Não é? Então, o principal tema é a salvação. E eu participo dessa salvação. Está aqui o que eu queria falar antes. Tá? Então, a salvação, agora entramos no viver a salvação. O que é o viver a salvação? O que é ser santo? Ser santo é, como disse o verso inicial, é amar de todo o coração. Ou seja, amar como Jesus amou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus em João. Não é? Pois bem, o Pedro, na 1 Pedro 1, versículo 13, ali diz que nós somos cingidos, o nosso conhecimento, ou seja, nós somos qualificados no conhecimento para sermos sóbrios, para experimentar a graça e a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos 3 motivações para fazer uma escolha correta. A escolha correta quer dizer escolha pela vida eterna, porque a escolha pela morte é, de fato, é uma escolha absurda, uma escolha ignorante. Né? Então, quais são as 3 motivações que foram encontradas aqui? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, né? Então nós temos aqui a primeira motivação, é ser santos, como Deus é santo.
Então, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que Deus tem um tipo de comportamento, um tipo de atitude, um tipo de regra de tomada de decisão. Deus ama. Deus sempre é bom. Por mais que a gente se revolte contra Ele, por mais que a gente o desobedeça, Ele está sempre nos esperando. O limite da salvação é quando eu me endureço tanto meu coração, meu caráter, que de fato, definitivamente não quero mais. Ou então, quando em rebelião, eu morro em rebelião. Pronto. Acabou para mim. Não é? Não pude ser salvo. Deus lamenta. Ou então, se em vida eu cometo o pecado contra o Espírito Santo, como nós já estudamos na lição passada, então acabou para mim. Infelizmente, nesse caso, Deus pode me salvar, porém, em respeito ao livre-arbítrio que Ele mesmo me deu, Ele não me salva. É isso. Então não é culpa dele nunca. Quem se perde, perde-se por sua própria decisão e culpa. Então a primeira motivação é exatamente isso, é o caráter de Deus. Essa coisa linda, que se a gente for estudar, a gente se apaixona, a gente vê, mas como Deus é bom. Que governo bom que Ele tem, que ambiente bom que Ele cria, que vida boa que Ele nos quer dar. Né? A gente começa a se apaixonar por isso, e isso faz com que a gente queira. Isso nos leva a querer. A segunda motivação é que nós acabamos percebendo que Jesus vai julgar, Deus vai julgar todos. Né? Vai haver um julgamento. E hoje, aqui na Terra, na televisão, se clama tanto por justiça. Né? Então vem um ladrão, entra na casa e por nada, ou por algum motivo, não interessa, mata, dá um tiro lá, mata um, mata dois, às vezes mata três. E os que sobram dizem, queremos justiça, mais nada. Né? Queremos justiça. Não tem justiça aqui na Terra. Né? Aqui no Brasil, o sujeito vai ficar preso 6 anos, quando muito. E é solto, se for de menor, não passa de 3 anos dentro de uma casa lá que não restabelece ninguém. Então não existe justiça. A justiça divina nós já estudamos. Justiça divina é Jesus tendo morrido por nós e esta morte nos salva, nos transforma. Isso que é justiça. E também é justiça para aqueles que não querem ser transformados, que eles morram. Então, esses optam por esse tipo de caminho. Então, isso que é justiça. Né? Em resumo, então, essa justiça nos motiva tremendamente. Né? Bom, terceiro motivo é a redenção. Como no antigo Império Romano, os escravos do antigo Império Romano, eles podiam comprar a sua liberdade. Era uma coisa meio contraditória. Um escravo que não ganha nada, que só trabalha, só mal ganha mal recebe para o mantimento, para se alimentar, ele tem direito de comprar a sua liberdade. Não sei de onde que consegue o recurso, que essa venda da liberdade era cara. Mas enfim, alguns donos de escravo, eles davam algo mais do que simplesmente a manutenção da vida. E eles conseguiam juntar e compravam a sua liberdade. Então eles compravam a sua redenção. Eles eram redimidos. Quando eles se tornavam livres, eles eram redimidos. Bom, nós aqui, nós não compramos a nossa liberdade, nós recebemos a liberdade. Nosso Deus não é alguém que nos escraviza. Ele é alguém que nos quer libertar. Ele é alguém que já veio aqui morrer por nós, para nos libertar. Então nós somos redimidos. E isso é mais uma coisa linda, que faz com que queiramos optar pela redenção, queiramos viver de acordo, queiramos obedecer, queiramos ser fiéis. Amemos a Deus, amemos uns aos outros. Né? E finalmente a lição conclui aqui com amém, amem uns aos outros, não é amém, amem uns aos outros. Né? Então, algo aqui que é impressionante. Né? Nós somos seres livres. Então existem 3
posições no mundo, assim como também na igreja. Existe o liberalismo, existe o realismo ou o equilíbrio, e existe o fanatismo, né? Então existe a esquerda que liberta, que está tudo bem, né? Existe a direita, não, corta tudo, proíbe tudo. E existe o realismo, que é a Bíblia, né? O realismo é a Bíblia, o equilíbrio é a Bíblia. Hoje, nossa igreja é uma igreja liberal, né? Algumas unidades ainda são equilibradas. Muitos de nossos líderes, não a maioria, uma minoria, é fanática. Mas a maioria é liberal. Pode tudo, vale tudo. Ninguém está mais chamando pecado. Não, ninguém não, mas quase ninguém mais chama o pecado pelo nome. Então ninguém mais sabe bem o que é pecado, né? E aí nesse contexto, amar um ao outro não é uma festa. Não é o que Deus quer. Então, claro, isso aí só vai se resolver na sacudidura, ou seja, com a vinda do decreto dominical, porque agora está tendo sacudidura, mas é uma sacudidurazinha que um sai, outro sai da igreja, porque brigou com não sei quem, porque não gostou de não sei quem, porque aquele líder foi mau e não sei o que, etc e tal. Não. A verdadeira sacudidura, isso já é sacudidura, mas a sacudidura de verdade vai vir porque eu vou ser obrigado a santificar o domingo, ou então perco o emprego. Eu vou optar por perder o emprego, não é? E aí que vem, então, a limpeza da igreja. Aí que saem os liberais, né? Aliás, os liberais, quase todos saem, mas não todos, alguns até ficam, o joio vai sempre ficar dentro da igreja. Saem também os ortodoxos, os fanáticos, os radicais, saem. Alguns ficam para perseguir a igreja, né? E permanecem os reais, os realistas, os equilibrados. Esses permanecem. E esses estão qualificados para amar de verdade. Diz aqui, amai-vos de coração ardentemente uns aos outros. É um verso para memorizar, né? Então, os cristãos de verdade deviam agir por amor, que é o principal motivo de ação que nós temos aqui anotados. Ser santo igual a Deus significa amar igual a Deus como Ele ama, que se entregou por nós. Nossa principal motivação de ação é o amor. Que assim seja comigo e contigo até que Jesus volta. E esse até é curto. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco, nos guie e nos abençoe. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.